Quantas vezes na vida nos sentimos perdidos, distantes de tudo e de todos? Quantas vezes tomamos decisões que nos afastam de quem amamos, e principalmente, de nós mesmos? Hoje, vamos mergulhar em uma história que fala justamente sobre isso. Sobre se perder, sobre cair, mas também sobre se levantar, sobre recomeçar, acima de tudo, sobre o poder do perdão. Essa história é a parábola do filho pródigo, uma das narrativas mais emocionantes e profundas contadas por Jesus. Mas antes de entrarmos nessa jornada, vamos entender um pouco mais sobre o que é uma parábola. Parábolas são histórias simples, mas cheias de significado, que Jesus usava para ensinar lições importantes sobre a vida, o amor, a fé e o relacionamento com Deus. Elas eram como espelhos, refletindo verdades profundas de uma forma que todos pudessem entender. E a parábola do filho pródigo é um desses espelhos, que nos convida a olhar para nós mesmos e refletir. Será que já nos sentimos como o filho que se perdeu? Ou como o pai que espera ansiosamente pelo retorno de um ente querido? Nessa história, encontramos três personagens principais. O filho mais novo, que decide deixar tudo para trás em busca de uma vida de liberdade. O pai, que representa o amor incondicional e o perdão. E o irmão mais velho, que nos faz refletir sobre a inveja e o julgamento. Cada um deles tem algo a nos ensinar sobre relacionamentos, arrependimento, claro, perdão. Ao longo deste vídeo, vamos explorar cada detalhe dessa parábola, extraindo lições que podem transformar a maneira como lidamos com nossos erros, nossos relacionamentos e nossa espiritualidade. Você vai descobrir que, independentemente de onde esteja hoje, sempre há uma oportunidade de recomeçar. Então, prepare-se para uma jornada emocionante. Vamos juntos desvendar os segredos dessa história milenar e aprender como o perdão pode restaurar vidas, curar feridas e trazer esperança onde parece não haver mais solução. Vamos começar? Era uma vez um homem que tinha 2 filhos. Um dia, o mais novo decidiu que queria viver sua vida longe dali, longe da rotina, longe das regras da casa do pai. Ele se aproximou do pai e disse: "Pai, quero minha parte da herança agora." Naquela cultura, pedir a herança antes da morte do pai era como dizer: "Eu não quero mais fazer parte desta família." Era um pedido chocante, mas o pai, mesmo magoado, concordou. Ele dividiu os bens entre os 2 filhos. Pouco tempo depois, o mais novo partiu para uma terra distante. O filho mais novo chegou à nova terra cheio de sonhos e expectativas. Ele tinha dinheiro, liberdade e a sensação de que a vida finalmente começaria do seu jeito. Mas, como muitas vezes acontece, a realidade não foi tão simples quanto ele imaginava. Ele começou a gastar tudo o que tinha em festas, luxos e prazeres passageiros. Viveu dias de glória, mas, aos poucos, o dinheiro foi acabando, e os amigos que antes o cercavam também desapareceram. Quando o dinheiro acabou, uma grande fome atingiu aquela terra, e o filho pródigo se viu em uma situação desesperadora. Ele conseguiu um trabalho cuidando de porcos, algo impensável para um judeu daquela época, já que os porcos eram considerados animais impuros. Ele estava tão faminto que até a comida dos porcos parecia atraente. Foi nesse momento de extrema necessidade que ele caiu em si. Ele começou a refletir sobre sua vida e percebeu o quanto havia se afastado de tudo o que era bom e verdadeiro. Ele pensou: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, morrendo de fome. Vou voltar para casa e dizer ao meu pai: "Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus empregados." Com o coração cheio de arrependimento, ele começou a longa jornada de volta para casa. Enquanto caminhava, imaginava como seria a reação do pai. Será que ele o receberia de volta? Será que ainda havia um lugar para ele naquela família? Enquanto isso, o pai nunca deixou de esperar pelo filho. Todos os dias, ele olhava para o horizonte, na esperança de ver o filho retornar. E então, um dia, ele avistou uma figura ao longe. Era o filho. Sem pensar 2 vezes, o pai correu em sua direção, abraçou-o e o beijou, mesmo antes que o filho pudesse dizer qualquer coisa. O filho começou a dizer: "Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho." Mas o pai não deixou que ele terminasse.
Ele ordenou aos servos: tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. Enquanto a festa acontecia, o irmão mais velho, que estava trabalhando no campo, ouviu o som da música e foi ver o que estava acontecendo. Quando descobriu que o irmão havia voltado e que o pai estava fazendo uma grande festa para ele, ficou furioso. Ele se recusou a entrar na casa. O pai saiu para falar com ele, mas o irmão mais velho reclamou: eu trabalhei para o Senhor todos esses anos, nunca desobedeci às suas ordens, e o Senhor nunca me deu nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho chega, depois de gastar toda a sua herança com prostitutas, o Senhor mata um novilho gordo para ele. O pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas era preciso celebrar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E assim termina a história do filho pródigo, uma narrativa que nos ensina sobre o poder do perdão, a importância do arrependimento e o valor do amor incondicional. Mas essa história vai muito além de um simples conto. Ela nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e relacionamentos. Agora que conhecemos a história, vamos mergulhar nas lições que ela nos ensina. O primeiro grande ensinamento é sobre o perdão incondicional do Pai. O Pai na parábola representa Deus, que está sempre pronto para nos receber de volta, não importa o que tenhamos feito. Quando o filho pródigo decidiu voltar para casa, ele estava cheio de medo e culpa. Ele sabia que havia errado e não se sentia digno de ser chamado de filho. Mas o pai não esperou que ele chegasse até a casa. Ao avistá-lo ao longe, o pai correu para abraçá-lo. Esse gesto é poderoso. Ele mostra que o perdão não depende de merecimento, mas de amor. O pai não fez perguntas, não exigiu explicações, não impôs condições. Ele simplesmente celebrou o retorno do filho. Isso nos ensina que o perdão de Deus é assim, incondicional, generoso e cheio de compaixão. Não importa o quão longe tenhamos ido, não importa quantas vezes tenhamos falhado, Deus está sempre de braços abertos para nos receber. Essa lição também nos desafia a refletir sobre como lidamos com o perdão em nossas vidas. Será que estamos dispostos a perdoar assim, sem reservas? Será que conseguimos olhar para quem nos magoou com os mesmos olhos de compaixão que o pai tinha para com o filho pródigo? O perdão não é fácil, mas é libertador. Quando perdoamos, não estamos apenas dando uma segunda chance ao outro, estamos também nos libertando da amargura e do ressentimento. O perdão é um ato de amor, e o pai na parábola nos mostra que o amor verdadeiro não guarda rancor. A segunda lição que essa história nos ensina é sobre o arrependimento e a humildade. O filho pródigo só decidiu voltar para casa quando caiu em si. Ele reconheceu que havia errado, que suas escolhas o levaram a um lugar de desespero e que precisava mudar. O arrependimento é o primeiro passo para a transformação. É aquele momento em que olhamos para nós mesmos e admitimos: eu errei. Preciso de ajuda. Foi isso que o filho pródigo fez. Ele não tentou justificar suas ações ou culpar os outros. Ele simplesmente assumiu a responsabilidade pelos seus erros e decidiu voltar para o pai. Mas o arrependimento verdadeiro vem acompanhado de humildade. O filho pródigo não voltou para casa exigindo seus direitos. Ele voltou como alguém que reconhecia sua indignidade. Ele disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Essa humildade é essencial em nossa jornada de reconciliação, seja com Deus, seja com as pessoas ao nosso redor. Quando nos humilhamos e admitimos nossos erros, abrimos a porta para o perdão e a restauração. Essa lição nos desafia a refletir. Será que temos a coragem de reconhecer nossos erros e buscar mudança? Será que estamos dispostos a deixar o orgulho de lado e pedir perdão quando necessário? O arrependimento e a humildade são caminhos difíceis, mas são os únicos que nos levam de volta para casa. A terceira lição que essa história nos ensina é sobre a inveja e o julgamento do irmão mais velho. Enquanto o pai celebrava o retorno do filho pródigo, o irmão mais velho ficou furioso.
Ele não conseguia entender porque o pai estava fazendo uma festa para alguém que havia desperdiçado tudo. O irmão mais velho representa aqueles que têm dificuldade em perdoar ou aceitar o perdão dado aos outros. Ele se via como o filho bom, que sempre cumpriu suas obrigações, e por isso achava que merecia mais atenção e reconhecimento. Mas o que ele não percebia é que sua atitude revelava um coração cheio de inveja e julgamento. Ele estava tão focado em comparar sua vida com a do irmão que não conseguia enxergar o amor e a graça do pai. Essa lição nos desafia a refletir sobre como lidamos com o sucesso e a restauração dos outros. Será que nos alegramos quando alguém que errou consegue recomeçar? Ou será que, como o irmão mais velho, ficamos ressentidos e julgamos? O julgamento e a inveja são como prisões que nos impedem de experimentar a alegria do perdão. Quando aprendemos a celebrar a restauração dos outros, descobrimos que o amor do Pai é grande o suficiente para todos. A quarta e última lição que essa história nos ensina é sobre o amor que restaura. O perdão do Pai não apenas trouxe o filho pródigo de volta para casa, ele também restaurou sua identidade e seu lugar na família. O pai não apenas perdoou o filho, ele o vestiu com a melhor roupa, colocou um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Esses gestos simbolizavam que o filho não era mais um servo, mas sim um membro pleno da família. Esse amor restaurador nos mostra que o perdão não é apenas sobre esquecer o passado, é sobre construir um futuro novo. É sobre dar às pessoas uma segunda chance e ajudá-las a se reencontrarem. Essa lição nos desafia a refletir sobre como lidamos com as pessoas que erraram conosco. Será que estamos dispostos a restaurar relacionamentos? Ou será que preferimos manter as feridas abertas? O amor que restaura é um amor corajoso, que não tem medo de recomeçar. E, acima de tudo, essa lição nos lembra que o amor de Deus é assim, restaurador, transformador e cheio de graça. Não importa o quão longe tenhamos ido, Ele está sempre pronto para nos restaurar e nos dar um novo começo. Agora que exploramos as lições da parábola do filho pródigo, chegou a hora de refletir sobre como podemos aplicar essas lições em nossa vida prática. Afinal, de que adianta conhecer uma história tão poderosa se não permitimos que ela transforme nosso coração e nossas atitudes? Vamos começar com algumas perguntas para reflexão. Essas perguntas são como espelhos, que nos ajudam a olhar para dentro de nós mesmos e identificar áreas que precisam de mudança. Há alguém que você precisa perdoar? Pense em alguém que talvez tenha magoado você no passado. Pode ser um familiar, um amigo, um colega de trabalho ou até mesmo você mesmo. Será que você está guardando rancor ou ressentimento em relação a essa pessoa? Lembre-se do pai na parábola, que perdoou o filho pródigo sem hesitar. Será que você está disposto a seguir esse exemplo e perdoar quem te magoou? Você já se sentiu como o filho pródigo, precisando de uma segunda chance? Talvez você tenha tomado decisões que o afastaram de Deus, de sua família ou de seus valores. Talvez você esteja se sentindo distante, perdido ou indigno. Lembre-se de que, assim como o filho pródigo, você pode sempre voltar para casa. O perdão e a restauração estão ao seu alcance. Você já se sentiu como o irmão mais velho, com dificuldade para perdoar? Pense em situações em que você pode ter julgado alguém por seus erros ou ficado ressentido por não receber o reconhecimento que achava merecer. Lembre-se de que o perdão não é sobre merecimento, mas sobre amor. Quando perdoamos, nos libertamos da amargura e abrimos espaço para a alegria. Como você pode praticar o amor que restaura em seus relacionamentos? Pense em alguém que talvez precise de uma segunda chance. Será que você pode ser como o pai na parábola, oferecendo perdão e restauração? Lembre-se de que o amor que restaura é um amor corajoso, que não tem medo de recomeçar. Essas perguntas são apenas um ponto de partida. O importante é permitir que elas nos levem a uma reflexão sincera e profunda sobre nossa vida e nossos relacionamentos. Agora que refletimos sobre essas perguntas, vamos propor um desafio prático. O objetivo é que você coloque em ação o que aprendeu hoje, seja perdoando alguém, pedindo perdão ou restaurando um relacionamento. Desafio 1. Perdoe alguém que te magoou. Pense em alguém que você identificou durante a reflexão. Talvez seja alguém que te magoou no passado, e você ainda guarda ressentimento.
O perdão não significa que você precisa esquecer o que aconteceu ou que precisa se reconciliar imediatamente. Significa que você está disposto a deixar o rancor de lado e abrir espaço para a cura. Você pode começar escrevendo uma carta, mesmo que não a envie, ou tendo uma conversa sincera com essa pessoa. O importante é dar o primeiro passo. Desafio 2. Peça perdão se necessário. Se você identificou que precisa de uma segunda chance, como o filho pródigo, não hesite em pedir perdão. Lembre-se de que o arrependimento verdadeiro vem acompanhado de humildade. Assuma a responsabilidade pelos seus erros e mostre que está disposto a mudar. Desafio 3. Celebre a restauração dos outros. Se você identificou que tem dificuldade em perdoar ou aceitar o perdão dado aos outros, como o irmão mais velho, desafie-se a celebrar a restauração dos outros. Lembre-se de que o amor do Pai é grande o suficiente para todos. Quando nos alegramos com a restauração dos outros, experimentamos a verdadeira alegria do perdão. Desafio 4. Restaure um relacionamento. Pense em um relacionamento que talvez precise de restauração. Pode ser com um familiar, um amigo ou até mesmo com Deus. Dê o primeiro passo para reconstruir essa relação, seja através de uma conversa, um gesto de carinho ou um ato de serviço. Lembre-se de que o perdão e a restauração são processos. Podem levar tempo, mas cada pequeno passo é um avanço em direção à cura e à reconciliação. Antes de encerrarmos, quero deixar uma mensagem de esperança. Assim como o Pai na parábola, Deus está sempre de braços abertos para nos receber. Não importa o quão longe tenhamos ido, não importa quantas vezes tenhamos falhado, Ele está sempre pronto para nos perdoar e nos restaurar. E essa mesma esperança pode ser vivida em nossos relacionamentos. Quando escolhemos perdoar, quando escolhemos pedir perdão, quando escolhemos restaurar, estamos refletindo o amor de Deus em nossas vidas. Então, que tal começar hoje? Que tal dar o primeiro passo em direção ao perdão, à reconciliação e à restauração? Lembre-se de que nunca é tarde para recomeçar. O amor e o perdão estão ao seu alcance. Se esse vídeo tocou seu coração, não deixe de compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Juntos, podemos espalhar a mensagem do perdão, do amor e da restauração. E se você colocou em prática algum dos desafios que propusemos hoje, conte pra gente nos comentários. Adoraríamos saber como essa história está transformando sua vida. Lembre-se, nunca é tarde para recomeçar. O perdão e o amor estão ao seu alcance. Que essa mensagem inspire você a perdoar, a se reconciliar e a viver uma vida cheia de esperança. Até o próximo vídeo. Que a paz e o amor de Deus estejam com você. Até breve.